Já o Império Inca se estendia pela região da Cordilheira dos Andes e da costa sul-americana do Oceano Pacífico. Na época da chegada dos espanhóis, o Império Inca passava por uma guerra civil que havia sido iniciada em um conflito político, pois o imperador havia morrido e seus dois filhos disputavam o poder. O Ascar, o filho mais velho e herdeiro do trono, comandava parte do império a partir da capital, Cusco, enquanto Atahualpa, o segundo filho, que era bastardo, porém preferido pela população, comandava outra parte a partir da cidade de Quito. Pouco antes da chegada dos espanhóis à região, Atahualpa havia derrotado o irmão e assumido o poder. No entanto, para sustentar o império, passara a cobrar pesados tributos ou impostos, o que deixou a população descontente. A conquista do Império Inca foi liderada pelo oficial espanhol Francisco Pizarro, que chegou à América do Sul em 1532, acompanhado de uma tripulação de cerca de 180 homens, trazendo 30 cavalos e muitas armas. Ao desembarcar na cidade inca de Tumbés, Pizarro soube da crise política do império e acreditou que aquela seria o momento oportuno para tomar o poder. Acompanhado de sua tripulação e de um grupo de indígenas insatisfeito com o imperador, ele seguiu para a cidade de Cajamarca e marcou um encontro pacífico com Atahualpa. O Inca recebeu os espanhóis na praça central da cidade e ofereceu inclusive uma grande recepção, como era do costume Inca. No entanto, alegando que o imperador havia desrespeitado a religião católica, Pizarro ordenou que o imperador Inca fosse aprisionado. Para ser libertado por Pizarro, Atahualpa oferecia então aos conquistadores uma enorme quantidade de ouro e prata. Enquanto isso, familiares de Atahualpa assassinaram o irmão dele, o Ascar, acusando-o de colaborar com os espanhóis para tomar o poder. Temendo uma rebelião inca, Pizarro não cumpriu sua parte no acordo e, em vez de libertar Atahualpa, mandou executá-lo. Depois da morte de Atahualpa, os espanhóis conquistaram então a capital do império, que era Cusco. Em 1535, Pizarro voltou para o litoral e fundou a cidade de Lima, onde instalou então uma sede do governo espanhol, assumindo o controle do Império Inca. Os incas não aceitaram passivamente a dominação espanhola e, em vários momentos, lutaram para expulsar os invasores. A resistência à dominação europeia durou cerca de 40 anos. Mesmo após os espanhóis tomarem o poder, os incas selecionavam novos imperadores, pois não reconheciam a legitimidade do governo espanhol. Em 1536, os exércitos do Império Inca invadiram as cidades de Cusco e Lima com o intuito de reconquistá-las, mas foram vencidos. 3 anos depois, ocorreu uma forte rebelião popular contra os espanhóis, durante a qual os incas rebelados e seu imperador retiraram-se para a região de Vilcabamba, na Amazônia. De lá, ofereceram resistência até 1572, quando o último imperador inca, Tupac Amaru, e seu exército foram derrotados. O processo de colonização do continente americano começou logo depois das primeiras guerras de conquista. Como essas guerras já haviam deixado muitos mortos, o rei espanhol elaborou políticas que evitassem o extermínio da população, mas, ao mesmo tempo, afirmasse sua autoridade sobre os territórios americanos. Nos primeiros anos de ocupação da América, os espanhóis implementaram um projeto de catequização dos indígenas à fé cristã. Na América, o poder da igreja era submetido ao Estado. Cabia aos monarcas espanhóis fundar instituições religiosas, nomear bispos e controlar os benefícios eclesiásticos como o dízimo, que deveria ser empregado na difusão da fé católica pelas regiões conquistadas. Diversas ordens religiosas vieram para o continente americano, como os dominicanos, franciscanos ou jesuítas, cada uma com seus preceitos e métodos. Aqui, a maioria delas procurou converter os nativos e transmitir os valores da cultura cristã europeia por meio de peças de teatro,
pinturas, esculturas e outras manifestações artísticas ou por meio de ensinamentos em escolas. Para concentrar esse trabalho com os indígenas em lugares específicos, muitos religiosos criaram vilas que ficaram conhecidas como missões ou reduções. Com o intuito de controlar o fluxo de imigrantes para as colônias e regulamentar as trocas comerciais entre elas e a metrópole, o governo espanhol criou, em 1503, a Casa de Contratação e, em 1524, o Conselho das Índias. A Casa de Contratação era o órgão responsável pelo controle das negociações comerciais e o Conselho das Índias tinha a função de assessorar o rei na administração das colônias, sendo responsável pela criação de leis e pela nomeação dos chefes e encarregados de órgãos políticos e administrativos implantados na América. Esses dois órgãos ficavam em Sevilha, cidade no sul da Espanha, de onde aportavam os navios para a América. Já no continente americano, os principais órgãos responsáveis pelo funcionamento político, administrativo, fiscal e judiciário eram os vice-reinados. No século XVI, as colônias foram divididas em dois vice-reinos, Nova Espanha e Peru. Já no século XVIII, foram criados outros dois novos vice-reinos, o de Nova Granada e Rio da Prata. Nas colônias, o cargo mais alto era o de vice-rei, que governava por um período determinado como representante do rei espanhol. Sua administração era fiscalizada e seu poder era limitado pela audiência, órgão formado por oidores ou ouvidores e instituições encarregadas da aplicação da justiça e da organização administrativa. Além deles, havia os cabildos, com funções similares às das câmaras municipais, responsáveis pelas questões locais e cotidianas, como segurança, abastecimento, obras públicas e justiça. Seus componentes, os corregedores, eram membros das oligarquias regionais que se formaram na América.